Bom dia, graça e paz. Estou aqui desejando para vocês um feliz dia na bênção de Deus. E quero perguntar, você já fez a sua oração? Já pediu ao Espírito Santo que te ajude a entender, a compreender a lição de hoje? Eu já fiz isso. E creio que você também. Se não fez, faça a sua oração pedindo a presença do Espírito Santo. Amém? Bom, a lição de hoje, nós precisaríamos de algumas horas para estudá-la, porque ela é uma lição maravilhosa e com muito conteúdo. Mas a gente vai ter que resumir para não ficar muito grande e você ter tempo de estudá-la, ok? A principal pedra angular é o tema de hoje. Vocês lá sabem, né? O tema geral é pedras vivas, certo? Mas o tema de hoje é a principal pedra angular. E a gente vai entender um pouquinho por que algumas pessoas acham que Pedro é a pedra pela qual Cristo fundamentou a igreja. Embora Jesus tenha chamado Simão de Cefas, que significa pedra, por que Pedro não poderia ser a rocha sobre a qual Cristo construiu sua igreja? Lá no livro de Mateus 16, 18 e 19, nós temos a passagem onde o Senhor Jesus, digamos assim, funda a sua igreja. Que ele diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Bom, a gente, lembrando bem desse aqui, nós vamos poder trabalhar todo o conteúdo. Em Mateus 16, 73, 74 e em Gálatas 2, 11, 13, você tem na leitura dois episódios onde as portas do inferno prevaleceram contra Pedro. E eu vou citar uma delas. É quando Pedro, lá no pátio, olhando toda aquela situação do julgamento de Jesus, do julgamento arbitrário de Jesus, ele nega Jesus. Quando ele é reconhecido, ele diz: você é um dos dele. Ele diz, não, aí ele diz, não, mas olha a tua fala. E aí, como ele não queria, né, ser identificado, ele começa a jurar e espraguejar. E dizer, não conheço esse homem, começa a jurar, espraguejar. E aí o galo canta. Nesse momento, as portas do inferno prevaleceram contra Pedro. E a gente leu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a rocha onde estava sendo fundada a igreja. A rocha que estava sendo fundada, quando Jesus disse sobre esta rocha, Jesus estava falando sobre ele mesmo. Ele é a rocha onde estava sendo fundada a igreja, não Pedro, porque Jesus afirma que a porta do inferno não prevaleceriam contra ela. Depois, com paciência, leiam o livro de Isaías, capítulo 18, verso 16, Lucas 20, verso 17 e 18, e Marcos, capítulo 12, verso 10. Esses textos, eles apresentam de forma conclusiva de que Cristo é a rocha sobre a qual a igreja foi construída. Amém? Bom, vamos lá, pergunta B. Apresente evidências de que Pedro era um dos vários irmãos na liderança e não o alicerce da igreja. E aí a gente tem Gálatas 2,9, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos a destra em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Bom, Gálatas 2,9 já mostra aqui que tinha Pedro, Tiago e João. Né? Pedro não digamos assim, levava a igreja sozinho. Tinha os irmãos que o ajudavam também, né? E aí você tem 1 Pedro 5,1, tem Efésios 2, 20 e 21,
que você vai vendo que, olha, Efésios 2, verso 20 e 21 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, essa ideia de que Pedro levava a igreja como um papa, por exemplo, ela não condiz com os ensinamentos bíblicos. Quem Pedro considerava como a única rocha sólida e verdadeira, fundamento da igreja. Interessante que o próprio Pedro quebra toda essa ideia de que ele era o fundamento da igreja, sobre ele a igreja tinha sido edificada. Olha o que o próprio Pedro, no 1 Pedro, capítulo 2, versos 3 ao 6, diz: se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundida. Amém? Pedro deixa bem claro que Cristo é a pedra, rocha sólida, eleita e preciosa. Amém? Pois é, Cristo é a nossa rocha. Vamos firmar nossos pensamentos, nossa fé em Cristo Jesus, assim como Pedro também fez. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, desejo a vocês um belíssimo dia. Que a graça e a paz de Deus seja com vocês. Aguardo vocês amanhã, permitindo Deus.